Olá, gente, meu nome é Maia, estou aqui para ajudar vocês a expandir a consciência de vocês através da minha perspectiva. Se você compartilha da mesma perspectiva ou fez sentido para você, curta, compartilha e se inscreva aqui no canal, certo? Hoje vamos falar sobre o que? O ego. Quem é esse vilão que todos colocam? Gente, o povo adora colocar o ego como vilão. Coitado do ego. Ele só é vilão se você assim o utilizar como vilão, tá? Mas tem que tomar muito cuidado com o ego, porque ele é meio tricky, né? Meio... Você acha que se livrou dele, mas ele tá ali. Oi? Então, vamos lá. Primeira definição sobre o ego, né? O que é esse ego que todo mundo fala, mas que... Será que você entende mesmo o que é esse ego, né? Que todo mundo fala que o ego é egoísta, mas se você se identifica com o ego, então você é egoísta. Então é assim, né? Na verdade, o ego é a identificação com a mente. Então vamos colocar assim, o bebezinho é um papel em branco. E aí ele vai recebendo informações. Eu acredito que ele venha já com informações, tá? Mas ele vai recebendo novas informações e já possui as informações dele, né? Já intrínseco, já no sistema deles. Então, porque eles já são consciência, né? Então eles já possuem a informação. O que vai desenvolver naquele período de tempo que ele é uma criancinha, que ele não fala, né? Ele só vai agindo de acordo com o que ele é, né? Que naquele momento ali ele é um bebê. Então, ele vai recebendo informações, estímulos, né? Ele vai experienciando isso. E aí, quando a gente vai experienciando as informações que a gente recebe, a gente vai vivendo a dualidade, né? E aí, isso se forma, na verdade, ele tá vivendo a dualidade, e quando ele cria a própria perspectiva, ele vai criando o que a gente chama de personalidade. Então, por isso que a criança, quando pequena, ela não tem uma personalidade formada, né? Por isso que ela é um papel em branco, porque ela só tá recebendo informações, né? Mas, na verdade, eu tenho filho de 3 anos, você já percebe alguns traços, né, de personalidade. Mas, geralmente, a criança ela é uma cópia dos pais. Ela tá recebendo informações do pai, tanto consciente quanto inconscientemente. E aquilo ela já... E ao mesmo tempo, ela vai experienciando, e aí ela vai criando a própria perspectiva, porque ela tem a própria perspectiva separada dos pais, né? Apesar de que ainda não está formada, ela está em desenvolvimento, né, naquele período. Então ela vai experienciando essas novas informações, já possui informações nela, e daí ela, com o tempo, ela vai criando a sua personalidade, né? Quanto mais identificação com a perspectiva que ela vai ter sobre as coisas, mais direcionada para uma personalidade ela vai ter. Então, o que é o ego? Dito isso para vocês, uma outra coisa antes de eu ir para frente. Quando a pessoa tem esse processo, ele acontece de forma biológica, né, e energética. E a energia eu vou trazer aqui sobre como acontece esse processo, que é com os chakras, né? Porque a gente não é só o corpo, a gente é a mente, que é a ligação, né? Essa mente tem uma ligação, né, metafísica. Eu posso dizer assim, que é um corpo astral que é emocional. As emoções ficam ali, né? Porque a emoção, ela é energia. Tá, vou explicar isso mais pra frente. Vamos entender o ego. Então, como acontece isso na biologia, o
o Joe Dispenza explica exatamente como esse mecanismo acontece de forma biológica, né? Utilizando o cérebro e tudo mais. E eu vou trazer aqui para vocês como isso acontece. Tá. Então, o ego, ele é a identificação com essa personalidade. Então, o que que é? É a identificação do... Então, vamos colocar aqui, assim, ó, a dualidade do hot and cold, né? Quente e frio. Eu sou uma pessoa que gosto mais do frio. Eu sou uma pessoa que gosta mais do rosa. Eu sou uma pessoa que gosto mais de estar mais na natureza. Eu sou uma pessoa... Então, você vai tendo preferências e isso vai se tornando uma personalidade. Fora que não é só as preferências, né? Quando eu vivo determinada coisa que confirma a minha percepção de gosto e não gosto, em termos emocionais, digamos assim, vão criando-se os traumas, né? Os traumas, a gente se apega naquilo e aí ele se torna um trauma, e aí o que acontece energeticamente? Em vez de expandir, ele se contrai, né? Dualidade. Então você vai vivendo essa dualidade e você vai se identificando com ela. Mas o que o ego realmente é? O ego é um instrumento. Há um porquê você ter essa personalidade, né? Há um porquê. Você tem um propósito. Eu não quero usar essa palavrinha porque propósito é meio forte, parece que é uma coisa importante. Vamos dar um exemplo aqui, a aranha. Ela tem um propósito de vida. Ela faz a teia, ela tem o dia a dia dela. A formiga tem, né? O dia a dia dela. A abelha que faz que faz o mel, né? Que produz o mel, ela tem um porquê, ela tem uma natureza. É a natureza. Natureza sendo natureza. E nós temos a nossa. E aí o ego faz parte dessa natureza nossa. A nossa natureza é ser em três. Nós somos consciência e aqui materializamos o corpo e a mente, né? E aí a gente tem que utilizar isso a nosso favor para ter determinados caminhos, viver determinadas experiências. E geralmente elas têm tudo a ver com a informação. Por isso que não é à toa que você cai em determinada família, em determinado lugar, porque você vai receber informação da qual você precisa para viver determinada experiência que você, antes de nascer, definiu o que você ia querer como criador, né? Como co-criador, porque a gente não cria sozinho, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, o ego é a identificação com o meu eu sou isso, eu sou aquilo, com a dualidade. E a consciência, ela é a informação. Então, eu sou o observador de tudo isso. E como que eu vou utilizar o ego para ser esse meu aliado? Eu vou entender a natureza dele. Eu vou entender o que ele faz ao invés de eu me apegar com ele, de eu deixar ele me controlar, eu vou utilizar ele para eu ter o meu propósito, para eu ter paz, para eu, né, porque o ego, ele dependendo da personalidade, cheio de crenças e paradigmas, ele só traz sofrimento, né? E é engraçado que a natureza do ego é proteger essa identificação, né? Porque ele não quer perder o controle, mas então ele faz de tudo, ele vai utilizar e geralmente o desígnio dele, a natureza do ego é proteger, se proteger. Só que o que o ego não entende é que ele não precisa de proteção. Tá aí a diferença, ele não precisa de proteção, ele tem que confiar, só que ele acredita que ele é separado
de todas as coisas e de toda a natureza. Então o ego, ele tem essa natureza de pensar que ele é separado, né? E na verdade somos todos um só, né? E o ego, ele tá aqui para te ajudar a entender isso. E a partir do momento que você entender isso, você vai começar a experienciar isso. Mas, então, o ego, ele é essa identificação com o eu. Ele quer o controle e para isso ele vai manipular. Para isso ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo. Pensa numa pessoa que faz de tudo para se defender, né? Vai fazer coisas da qual você nem imagina que você é capaz. E você é capaz, né? A pessoa que você julga que é capaz de alguma coisa, você é também capaz, porque ele tem a mesma natureza egóica que a sua. Então, isso é o ego. Da mesma forma que o ego vai se proteger quando você tiver... Isso vai acontecer quando você estiver na dualidade do medo. Porque a dualidade é amor versus medo. Se você colocar o ego aqui no medo, que é na consciência da separação, ele vai tentar se defender. Se você colocar aqui o ego na dualidade, né, do amor, que na verdade o amor é tudo. Na verdade o amor não tem... A gente fez essa dualidade, né? Por causa da consciência da separação. Mas se você tiver a consciência da união, né, que todos nós somos um só, que eu falei eu falo sobre isso no meu vídeo lá sobre 3D e 5D, gente. Acredito que eu falei. Se você colocar o ego nessa posição do mindfulness, para isso você precisa de meditar, você vai começar a utilizar o ego para ajudar a enxergar a sua natureza, a natureza dele. Ele vai entender a natureza dele, ele vai estar de escanteio, né? E você vai utilizar um mindfulness, que aí, ao invés de... Sabe aquela vozinha que fala, que começa a vir falar pra você, tem um anjinho e tem o diabinho? Na verdade, você sai dessa dualidade, você é esse observador que observa essa briga da dualidade. Você vai começar a observar essa briga e você vai falar assim: não, eu não preciso brigar. Eu não preciso estar nem do lado do anjinho e nem do lado do diabinho. Eu só preciso ser. Então você vai começar a utilizar o ego. Na verdade, você vai observar o ego, né? Então você vai ser quem você é, o observador. Você tá aqui do meu lado, mas eu não sou você. E é isso que você vai começar a fazer quando você entender. Para isso você tem que entender a natureza dele. Para isso você tem que entender a natureza da sua personalidade, como ela foi programada, tá? Vou trazer ainda assuntos sobre isso. Conforme eu for adquirindo, trazendo as informações, as coisas vão fazer mais sentido para vocês, tá? Que eu vou trazer. E aí eu vou fazer, que eu tô devendo para vocês, a formação disso energética, né? Como que tudo isso se dá de forma energética. Antes de eu fazer isso, eu vou trazer como se dá isso em forma biológica, através dos conhecimentos do Joe Dispenza, que é muito valioso. Então ele explica como tudo isso acontece, né? Então eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima.